Nessa segunda parte, então, a gente vai ver sobre os meios que retardam a propagação do fogo. Então, existem algumas paredes que são mais resistentes e algumas portas também são chamadas de paredes e portas corta-fogo. A gente tem pisos, tetos e paredes incombustíveis ou resistentes, né, à combustão. Então, elas vão demorar mais tempo, precisam de uma temperatura bem mais elevada para que pegue fogo. Vidros entelados em portas e janelas. Então, vai estar entelado ali no meio, ali na porta e na janela. A gente tem o afastamento, que seria você ter uma parte onde não há nada, tipo um chão batido. Então, com a distância de, vamos supor, que pegue fogo e você não vai ultrapassar aquele espaço, né? Dependendo do tipo do incêndio. Instalações elétricas à prova de explosões. Então, é um meio também para retardar a propagação do fogo. No caso da evacuação, a gente tem escadas, né, e as saídas. Então, tem que ter, todo local tem que ter um espaço onde as pessoas vão se encontrar, tem que ter o sentido da saída, a informação por onde a pessoa deve andar até chegar no ponto mais seguro. Rampas com caminhamento para a via pública ou para outros meios conjugados de vazão, passarelas e pontos de ligação, quando você tem prédios, por exemplo, dispositivos e equipamentos fixos ou móveis também, comuns a todos os tipos de edifícios. A gente tem extintores de incêndio manuais, tá? Que pode também ser sobre rodas. Tudo isso vai ajudar na prevenção mesmo, que é uma instalação convencional, né? A gente tem os hidrantes, canalizações hidráulicas para combate a incêndios. Então, se vocês observarem lá no Instituto, quando voltar às aulas, lembre que toda aquela canalização vermelha é destinada à parte de combate a incêndio, tá? E a nossa caixa d'água, ela tem, só pode usar até um determinado ponto. Dali para baixo, essa água é reservada para combate a incêndio. Reservatório de água, né, que acabei de falar. E algumas recomendações que a gente tem para evitar essa questão do fogo mesmo. Então, fazer um armazenamento adequado de materiais combustíveis inflamáveis, ter cuidados com as instalações elétricas, então fazer as manutenções, instalações de para-raios é importante também, manter ordem e limpeza, então as coisas bagunçadas, desorganizadas, isso ajuda a propagação do fogo. Cuidado com fumantes, o ideal é que não fumaça, né? Mas se tiver, tomar cuidado com os fumantes. Alguns deveres e obrigações, né? Então, procure conhecer todas as saídas que existem no seu local de trabalho, inclusive rotas de fuga. Isso não só no local de trabalho, qualquer lugar que você for. Você vai passear no shopping, você vai num evento, preste atenção de que estão as portas de saída, de emergência, fique atento com relação a isso. Participe ativamente dos treinamentos teóricos, práticos e reciclagens que lhe forem ministrados. Conheça e pratique as normas de proteção ao combate ao princípio de incêndio, quando necessário e possível, adotadas na sua empresa, né, no seu local de trabalho. Comunique imediatamente aos membros da equipe de emergência qualquer tipo de irregularidade. Então, isso a gente já vem batendo na tecla, qualquer anormalidade você tem que comunicar. E no caso de incêndio, né? Quais são as recomendações que a gente tem, caso já não tem jeito, já tem um incêndio? Então, a primeira coisa é manter a calma, tá? E caminhar em ordem. Não correr, não empurrar, não gritar, não fazer algazarras, não ficar na frente de pessoas em pânico. Se não puder acalmá-las, evite-as. Se possível, avisar o brigadista. Nunca volte para apanhar algum objeto. Ao sair de um lugar, feche as portas e janelas sem trancá-las. Não se afastar dos outros e não parar nos andares. Então, viu onde é o caminho da saída? Pegar aquele rumo e pronto. Levar consigo os visitantes que estiverem ao seu lado no local de trabalho, né? Sapatos de salto alto devem ser retirados, porque o salto alto
ele vai dificultar para você caminhar. E se alguma pessoa tiver caída, dependendo da fumaça e tudo, você pode pisar e machucar essa pessoa mais ainda, né? Não acender ou apagar luzes, principalmente se sentir cheiro de gás, porque o interruptor, ele é uma chavinha, né? Um abre e fecha, e quando ele vai abrir ou fechar, vai gerar ali um pequeno arco. E esse arco, dependendo da quantidade de gás que tiver naquele ambiente, ele vai ser uma ignição. Então, aquele ambiente, ele vai pegar fogo e vai ter aquela provável explosão. Deixar as ruas e estradas livres para a ação dos bombeiros, do pessoal do socorro médico. O que a gente vê é os curiosos, né, vão acumulando ali próximo ao local e às vezes até interfere na questão da chegada dos bombeiros e do socorro de modo geral. Ver como é seguro qual local pré-determinado, né, pela brigada e aguardar novas instruções. Então, alguns locais, quando tem um incêndio, as pessoas são conduzidas a um determinado local. Então, elas devem ficar lá, elas não devem sair dali. Vou tentar ajudar. Não, você não vai tentar ajudar se você não tem um treinamento para isso. Se você tem um treinamento, você vai ser convocado e também, nesse caso, durante os treinamentos, né, que ocorrem na empresa e até mesmo durante as simulações, é detectado quem poderia ajudar ou não. Então, em locais com mais de um pavimento, nunca utilizar o elevador, gente. Nunca, tá? Utilizar o elevador. Não subir. Procure sempre descer. Então, para que você vai subir andares se está pegando fogo? O correto é descer. Agora, realmente, não tem como descer porque você está acima do fogo, aí é outra questão. Tá? São questões que têm que ser analisadas ali. Ao utilizar as escadas de emergência, descer sempre utilizando o lado direito. Por quê? Do outro lado, fica reservado caso os bombeiros já estejam chegando. Então, é por onde ele vai subir, tá? Então, ele vai subir na direita dele e você vai descer na sua direita. Em caso de situações extremas, nunca retirar as roupas. Procure molhá-las a fim de proteger a pele da temperatura elevada. Aí ele fala, não tem água. Então, não tem jeito de molhar. Você tem uma garrafinha de água, você molha e tudo. Se houver necessidade de atravessar uma barreira de fogo, molhar todo o corpo para poder atravessar. Proteger a respiração com o lenço junto à boca e o nariz, para que você não respire a fumaça. A fumaça, ela faz muito mal. Manter-se sempre o máximo próximo do chão. É o local com menor concentração de fumaça. Então, a fumaça, ela vai, a tendência dela é subir. E mais próximo do chão, você tem uma quantidade maior de oxigênio. Aí, nas situações extremas. Sempre que precisar abrir uma porta, verifique se ela não está quente. Então, você vai não com a palma da mão, mas o lado de fora da mão, tá? Aproximando devagarzinho para ver se ela está quente, tá? E se precisar abrir, se for abrir, sempre abrir de forma bem lenta, lenta mesmo, por mais que você esteja apressado, desesperado. Por quê? Se você abrir depressa, você fornece muito oxigênio para aquele ambiente. Então, se lá tiver pegando fogo e estiver muito quente, quando você fornece o oxigênio, você está fornecendo mais material. Então, o que pode acontecer? É tipo uma explosão mesmo, tá? Se ficar preso em algum ambiente, procure inundá-lo com água, sempre se mantendo molhado. Não saltar, gente, mesmo que esteja com queimaduras ou intoxicações. A altura que você vai pular, às vezes, ela é fatal. E se você esperar, às vezes, você vai conseguir um salvamento, né? Alguns métodos de extinção. Vamos lá. Métodos de extinção do fogo. Partindo do princípio de que para haver fogo são necessários o combustível, o comburente, o calor, formando o triângulo do fogo, ou, mais modernamente, o quadrado, né, o tetraedro do fogo, quando já se admite a ocorrência de uma reação em cadeia,
para nós extinguirmos o fogo, basta retirar um dos elementos. Então, com a retirada de um dos elementos do fogo, teremos os seguintes métodos de extinção. Extinção por retirada do material, tá? Então, você tira o combustível. Você pode fazer por abafamento, que você vai tirar o oxigênio, ou por resfriamento, que você vai tirar ali o calor, tá? Então, extinção por retirada de material, que é também chamado de isolamento. Esse método consiste em duas técnicas. A retirada do material que está queimando, tá? Então, a retirada do material que está próximo ali ao fogo. E a extinção por retirada do comburente, que é o abafamento. Então, esse método consiste na diminuição ou impedimento do contato de oxigênio com o combustível. Aquela brincadeira que a gente faz quando é criança, de põe a vela, põe um copo, né, para tampar, aí acaba o oxigênio, a vela apaga. Então, quando você tira ali o oxigênio, é basicamente isso, ok? E a retirada do calor, que é o resfriamento. Então, esse método ele consiste na diminuição da temperatura e eliminação do calor, até que o combustível não gere mais gases ou vapores e se apague, ok? Então, algumas observações importantes, ó. É evidente que nos incêndios que deixam resíduo, como brasas ou calor ali, devemos prestar muita atenção no resfriamento, pois, do contrário, uma vez extinto o fogo, as brasas remanescentes ou calor concentrado naquele local reiniciam o incêndio, ao entrar em contato com o comburente fornecido pelo ar. É basicamente ali aquela questão da churrasqueira. Você tá ali, você joga água porque tem um fogo, apaga, de repente vem de novo. Por quê? Você tem ali oxigênio, você tem calor e você tem o combustível. Então, se você quer apagar, você tem que jogar mais água para poder resfriar aquele material, tá? Então, o resfriamento deve atingir toda a massa incendiada, que se encontra na profundidade. Porque lembra, queima em superfície e em profundidade? Um serviço operado superficialmente não atingirá a parte interna do material incendiado, o qual continuará lentamente em combustão. Desculpa. Aí por isso que a gente tem o chamado rescaldo, que é a operação final de um serviço de extinção de incêndio. Essa operação consiste na movimentação de todo o material sólido envolvido pelas chamas, a fim de ter certeza de que da não existência, né, de resíduos e a facilidade de um melhor resfriamento, cuja complementação poderá ser feita com água de forma moderada. Por mais insignificante que seja um incêndio, nunca dê as costas de imediato para o local do sinistro, pois além do perigo de reignição, poderá você ser envolvido ali pelas chamas. Então, muito cuidado com relação a isso. E a gente tem os extintores de incêndio, né? Que destinam o seu combate de imediato, né? E rápido, de pequenos focos de incêndio, ou seja, só ali no seu princípio mesmo, não devendo ser considerados como substitutos ao sistema de extinção mais complexos, mas sim como equipamentos adicionais. Então, ali um princípio. O extintor de incêndio, se a gente for pensar, ele é pequeno, tem pouco material, então ele acaba rápido. Então, a gente tem aqui, ó, instalar o extintor em local visível e sinalizado. O extintor não deverá ser instalado em escadas, portas ou rotas de fuga. Os locais onde estão instalados os extintores não devem ser obstruídos. O extintor deverá ser instalado na parede ou colocado em suportes do piso. O lacre não poderá estar rompido. Então, a gente tem um lacre ali que eu vou mostrar daqui a pouco. Na verdade, eu vou mostrar no próximo vídeo, tá? Então, no próximo vídeo eu complemento um pouquinho mais sobre os extintores de incêndio.